Hoje, 23 de abril, pessoal, é comemorado o Dia Mundial do Livro e também o Dia dos Direitos de Autor. A data foi instituída pela Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, com o objetivo de encorajar as pessoas, especialmente os jovens, a descobrirem os prazeres da leitura. Quem fala mais sobre o assunto conosco hoje é a escritora, autora do livro Se Eu Te Contar, Acredite, psicanalista Sinara Cordeiro. Muito bom dia, Sinara. É um prazer recebê-la aqui no nosso programa. Seja muito bem-vinda. Bom dia, um prazer é todo meu, uma alegria e satisfação estar aqui participando com você. Alegria é nossa. Explica pra gente, Sinara, hoje, 23 de abril, celebra-se aí o Dia Mundial do Livro. Como que você avalia, Sinara, a importância dessa data para incentivar a prática da leitura? Olha, esse dia, né, marcado, né, pelo Dia Mundial do Livro, a importância da leitura, a leitura é muito necessária, né? Nós temos aí, desde quando nascemos, a leitura existe na nossa vida e vem se apresentando através das histórias que os nossos pais nos contavam. À medida que vamos crescendo, vamos construindo a nossa própria história. Somos uma história viva. Então, ela se faz importante essa prática da leitura, porque ela abre fronteiras, né? Quando você começa a ler, que gera aí uma série de movimentos, onde você consegue ter um entendimento melhor do outro, das questões, que gera perguntas, questionamentos. Tem até uma frase, né? Quem lê não se torna escravo de quem lê. Não é escravo de quem lê. Então, é importante ter essa conscientização, o que a leitura faz na vida do outro, na minha vida. É extremamente importante. É interessante porque a leitura exige disciplina, né? É preciso parar, é preciso tirar um tempo para ler, né? E às vezes na correria do dia a dia, um exemplo, o dia inteiro você trabalha, quando chega à noite você abre um livro para ler, aí já vem o sono. Acho que assim, a disciplina é em primeiro lugar, né, Sinara? Com toda certeza, né? E nós precisamos organizar o nosso tempo, porque muitas vezes, se você começa a ler em um período onde o seu corpo já está querendo realmente descansar, essa leitura não vai fluir. Então, cada um precisa descobrir em qual momento do dia vai conseguir realizar uma leitura. Muitas pessoas acordam até mais cedo, né? Que é um dos meus hábitos também. Eu Interessante. acordo mais cedo, eu realizo uma leitura, nem que seja uma página, para eu não perder esse costume, né? Eu ter realmente essa disciplina de realizar uma leitura diária. E aquela leitura onde precisa haver uma absorção e uma reflexão. Não é ler como se fosse algo ali, eu vou fazer uma leitura rápida, que Obrigado, passa né? o olho. Não, é uma leitura que vai te levar a uma reflexão, buscar perguntas, te levar a alguns questionamentos. Muitas pessoas acreditam, né? Eu vou criar o hábito de ler. Aí já começa, pega um livro e quer ler de uma vez. Mas se esse hábito não for construído, acaba que vem uma frustração, porque vem as distrações do Exatamente. dia a dia. O que eu mais gosto na leitura, Sinara, é a viagem, assim, né? Você pega um livro para ler, nossa, você vai longe, às vezes você volta no tempo, a mente, assim, é algo muito interessante, né? A gente fica até meio suspeito de falar. Realmente é muito interessante essa viagem que a própria leitura, o próprio livro propõe pra gente, não é mesmo? Sim, com toda certeza. E lembrando que a leitura, ela é uma forma também de você acessar o outro, né? Se você fala dessa viagem, leva sua mente para... Você constrói o seu cenário. Imagina a leitura dentro de uma alfabetização infantil, dentro da construção da criança, né? Onde a criança começa a criar, a imaginar, ela fantasia ali aquela leitura, ela se coloca no lugar dos personagens daquela história. Então é extremamente importante, porque vai trabalhando a mente, abre a mente, elabora perguntas, cria-se, né, um mundo ali único. Muitas vezes as pessoas falam, nossa, eu imaginava, por exemplo, existe um livro e logo após vem o filme. E aí a pessoa, nossa, o cenário é diferente do que eu imaginei.
porque o cenário Uhum. é único. Cada um vai imaginar, dentro de uma leitura, o seu cenário. E isso é maravilhoso. Verdade. Eu achei interessante, você falou sobre o filme, em seguida vem o livro. Agora, vamos falar um pouquinho também do seguinte, né? O livro impresso e a tela do celular. As pessoas estão trocando, Sinara, o livro impresso pela tela, um computador, um tablet, até mesmo um celular. Eu, particularmente, acho um pouco diferente, um pouco estranho mesmo, assim, porque eu prefiro o livro impresso ali nas mãos para pegar uma caneta e rabiscar ali as partes que a gente acha mais interessante. Você acha que realmente, assim, as pessoas estão fazendo essa troca? Olha, tem acontecido sim, né? Os e-books. Só que, para quem está começando agora o hábito da leitura, pode não ser tão funcional. Porque, como nós falamos anteriormente, né, a disciplina vai exigir uma disciplina muito forte para você dar sequência ali naquilo que você está lendo. Por quê? Vem as mensagens, vem alguns textinhos ali que vai te distrair, e pode ser que não flua, se você não tiver ali aquele compromisso de realmente estar realizando uma leitura através desse e-book. Uhum. Existe uma troca não, existe uma escolha. Sim. Muitas pessoas querem o PDF, o livro online, enfim. Só que a grande maioria ainda prefere o livro impresso. Eles querem realmente ter essa sensação de pegar o livro, de poder marcar uma página, de olhar e reler novamente, e tá o livro todo marcadinho ali, com algumas reflexões, com alguns pontos. Não vou dizer que a grande maioria prefere o livro online, mas muitos ainda estão firmes. Não, eu preciso ter o livro em mão. Exatamente. Para eu fazer as minhas anotações. É uma outra coisa também, acho que a tela ajuda um pouco, a luz da tela, né? Um exemplo, um quarto escuro, você consegue desenvolver uma leitura ali num tablet ou no computador super tranquilo. Pode ser que isso também facilita, além de atrapalhar um pouquinho a visão, né? Tem que ter um cuidado nisso. Sim, preciso ter um cuidado. Tudo é questão, a própria pessoa, ela precisa entender o que está funcionando. Existem pessoas que a leitura, ela gosta de ter o audiobook. Ela acompanha ali e usa o fone e escuta através do audiobook, para ela absorver melhor algumas informações. Vai também do perfil de cada pessoa, né? A importância dessa leitura ali no notebook, você vai precisar também criar aquelas estratégias para não ficar forçando muito a visão, né? Enfim, tudo precisa vir diante de um encaixe. Como eu vou me comportar diante disso? Eu estou aqui para realizar uma leitura ou qualquer coisa vai tirar o meu foco? Exatamente. Olha, Sinara, conte pra gente sobre o seu livro. Se eu te contar, acredite. Se eu te contar, você acredita, Sinara? Acredito. Eu falo que eu acredito. Tem até um ditado que fala, se eu te contar minha vida debaixo de um pé de hangar, não tem uma história assim, né? Mas fala pra gente sobre esse livro, se eu te contar, o seu livro, né? Se eu te contar, acredite. Olha, esse livro, ele vem com um assunto muito sério, silencioso, mas que causa, assim, um estrago na vida de quem sofre. Eu abordo o abuso sexual infantil, né? E como as crianças tentam calar. E muitas vezes, até mesmo experiência em atendimentos, que surgiu o título. Porque muitas vítimas falavam assim, eu contei, mas ninguém acreditou em mim. Eu contei, mas somente contei, ninguém fez nada. Então surgiu o título através dessas experiências, dessas escutas, de, poxa, se eu te contar, acredite. O que é esse acreditar, né? Eu vou acreditar, eu vou escutar, observar, acolher e tomar também uma atitude para proteger essa criança, esse adolescente. Então, é um assunto que ele vem ganhando, né, de uma certa forma, o espaço nas mídias, só que na prática, ter essa reação de realmente proteger essa criança vai exigir muito desse responsável. E o responsável mesmo. Porque às vezes as pessoas confundem, né, responsabilidade com culpa.
E o Exatamente. livro, ele conta a história do João, uma criança de 8 anos, que tinha uma vida, assim, muito, muito bonita, de contar histórias, de criar, de ter amigos, e de repente ele se vê dentro de uma situação aonde ele começa ali um abuso. Uma Olha pessoa só. muito próxima da família começa a abusar sexualmente dele. E ele tenta, de diversas maneiras, falar. Ele fala através dos desenhos, através da mudança do comportamento, de uma agressividade. Ele fala através da própria voz. Só que as Uhum. pessoas não acreditam. Olha só que Duvidam, interessante. né, do que está acontecendo. Sim, sim. Estamos aqui conversando com a escritora e psicanalista Sinara Cordeiro. Conte pra gente um pouquinho mais, né? Você falou que tem uma história bem interessante, né? De uma criança que ela quer se expressar diante de um abuso que ela estava ali sofrendo. Conte pra gente, Sinara. Sim, a história do João, né? Das diversas formas que ele tenta contar, que ele pede ajuda. E quando uma criança, um adolescente, ele sofre qualquer tipo de violência física, um abuso sexual, um abuso psicológico, é notório a mudança de comportamento. Então, cabe, né, os adultos à sua volta observar essas mudanças, porque sozinho as crianças não conseguem se defender. E muitas vezes as pessoas acreditam que, nossa, esses abusos só acontecem de uma maneira, com aquela agressividade, ameaças. Só que existe outro tipo de agressividade, que é a agressividade passiva, onde o algoz, né, o abusador, ele fala de uma forma como se fosse tudo muito lindo, tudo muito legal, que a culpa, né, de tudo isso também é a criança gosta, porque ela sempre cede, e aí gera uma confusão. Eu abordo essa questão no livro, porque o João, ele passa por esse conflito. De um lado, tem uma criança de 8 anos, que que gostava muito de brincar, tem um lado ali muito infantil, né, da brincadeira, e viver uma situação que está exigindo dele um pensamento. Só que ele exige dele alguma reação, só que ele não consegue reagir, porque é uma criança. Então, os adultos precisam entender o que é acreditar no seu filho. Às vezes alguém fala, poxa, mas será que a criança não está inventando? Será que não é uma fantasia? Precisamos identificar e aprender a separar o que faz parte de uma fantasia e o que a criança está dizendo. Será que uma criança é capaz de inventar uma história e levar adiante por longo tempo, por longos anos? Então, essa observação, eu faço esse questionamento no livro. Será que realmente ela está fantasiando? Observe os pontos. E se tratando, né, de uma sociedade que precisa falar sobre esse assunto. Porque Sim. Muitos acreditam que, não, acontece longe de casa, é distante, aconteceu lá na TV. Não, gente, acontece todos os dias, a cada hora, e pode ser com o seu vizinho, alguém próximo, dentro da própria casa. Exatamente. Então, ao ler o seu livro, a gente consegue ter esse, podemos dizer assim, esse discernimento, né? Em até mesmo ali, né, conseguir observar na criança, uma criança que às vezes está passando por alguma dificuldade dessa, né, de um abuso, mas não consegue falar, mas tem outra comunicação ali por trás, né? Lendo seu livro, a gente consegue ter esse discernimento? Sim, sim. Eu abordo as mudanças de comportamento não só dentro de casa, mas em todos os ambientes, e principalmente o ambiente escolar. E a escola, ela é uma forte aliada para observar essas mudanças de comportamento, porque muitas vezes as denúncias ocorrem depois que a criança começa esse ano letivo, né? E ela fala com a professora, ela comenta com a coleguinha que está acontecendo alguma coisa diferente, e a coleguinha fala com a mãe, e a mãe leva para a escola. Então, é necessário ter essa colaboração das escolas, porque a escola é uma forte aliada, onde a criança ela pode falar, ela consegue falar de alguma forma,
Os professores observam algumas mudanças de comportamento, e eu abordo isso no livro também, a percepção da mudança de comportamento da criança. A escola chama os pais, conversam, mas aí também depende da reação desses pais. Os pais também acreditarem no que está acontecendo, acreditarem no que eles estão vendo. Exatamente. E vendo aqui o nome do seu livro, eu fico pensando o seguinte: a gente não pode deixar para lá, né, Sinara? Se alguma criança vier contar alguma coisa, porque às vezes a gente nem dá ideia, né? Aí eu estou lendo aqui o nome do seu livro, se eu te contar, acredito que às vezes a gente coloca uma interrogação, às vezes nem dá atenção para a pessoa. Então realmente a gente, conversando com você aqui, eu estou pensando isso, a gente tem que realmente dar atenção, sentar e conversar, né? Agora, e quem estiver nos ouvindo e desejar adquirir o seu livro, como que deve proceder, Sinara? Olha, vocês podem entrar em contato através do número 31 9 9520 3010, ou também através da rede social, que tem em contato, alguém vai estar respondendo, uma equipe vai estar respondendo as perguntas, falando a forma de envio do livro. É o Instagram, é @orientar_Sinara, e Sinara com C, @oficial. Eu vou querer ler seu livro, viu, Sinara? As informações. Vou querer ler seu livro, viu? Com toda certeza. Vai ser um prazer. Gente, bate-papo gostoso aqui no Manhã América, nesse sábado, com a escritora e psicanalista Sinara Cordeiro. Sinara, muito obrigado, viu, pela sua presença, pela sua participação aqui conosco. Só reforçando aqui, pessoal, o Instagram da Sinara é orientar_, é o Sinara.oficial, isso mesmo, né? Isso mesmo. Sinara.oficial. Muito obrigado, tenha um bom dia, viu, Sinara? Sucesso aí para você. Muito obrigada por essa abertura, por falar sobre um assunto tão importante, tão delicado. Nós precisamos mesmo de canais abertos, né, que ofereçam também uma escuta e uma fala. Agora, nesse momento, pode ser que alguém já escutou essa reportagem e eu já passei por isso. Então, a identificação, né? Nós precisamos de canais que falam sobre esse assunto, que oferecem também essa escuta, essa possibilidade. Eu posso fazer alguma coisa. Você falou muito bem, né, dessa escuta e até mesmo essa segurança, né, esse cuidar mesmo do outro, né? Eu acho que falta exatamente isso, viu, Sinara? E você aborda isso também, né? Esse cuidado, ter esse cuidado mais com as pessoas. Exatamente. Precisamos cuidar melhor uns dos outros. Isso mesmo. Muito bom, muito obrigado pela sua presença. Um abraço. Outro, tchau, tchau.